compartilhar com vocês como eu consegui ler a minha Bíblia inteira. Eu sempre sonhei ler a minha Bíblia inteira, só que sempre foi um desafio muito grande para mim. Eu não tinha motivação para poder ler todos os livros. Tinham livros que eram muito bons de ler, né? Só que tinham livros que eu não tinha muita motivação. Então a leitura se tornava muito pesada e eu nunca conseguia atingir o meu objetivo. Então, eu encontrei alguns caminhos que me ajudaram de verdade. Eu consegui ler a minha primeira Bíblia e já estou lendo a segunda Bíblia. Eu tentei vários caminhos para tentar ler. Um deles foi começar pelo livro de Gênesis. Eu pensei, eu vou ler o livro de Gênesis e aí os livros seguintes até chegarem a Apocalipse. Esse jeito não deu certo. Eu sei que existem uma sequência de livros de acordo com a teologia, né? Com a ordem teológica, né? Para você poder fazer a sua leitura. Mas como eu não estava preocupada em estudar profundamente os livros da Bíblia, o meu objetivo era ler cada palavrinha até terminar todos os livros. Esse era o meu objetivo. Então, esse caminho que eu encontrei, deu super certo, eu vou compartilhar com vocês. E eu espero de coração que vocês também, né, se é o seu sonho ler a Bíblia inteira, conhecer mais sobre Deus, as histórias da Bíblia, eu espero de coração que vocês também consigam alcançar esse objetivo. Bom, se você observar, né, aqui na Bíblia, por exemplo, tá vendo aqui? Esse daqui é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? E aí aqui é o índice. Você encontra todos os livros da Bíblia aqui no índice, a página que eles se encontram. Se você for lá, a minha Bíblia, ela é assim, né? Então aqui, ó, depois de Malaquias, então aqui algumas Bíblias já tem o índice do Velho e do Novo Testamento no início, mas a minha não. O índice do Novo Testamento tá aqui depois de Malaquias, tá vendo? E aí, observando o índice do Novo Testamento, eu percebi que tem alguns livros que só tem um capítulo, ou só 2 capítulos, ou 3, ou 4, ou 5, que são livros muito pequenos. Por exemplo, o livro de 1ª, 2ª, 3ª João, muito pequenininho, um capítulo cada. O Filemon, Tiago, Hebreus, tem muitos livros no Novo Testamento muito pequenos. Então, o que eu pensei? Eu vou ler esse livro, por exemplo, o livro de... Cadê? Aqui, o livro de Filemon, um capítulo. Eu fui lá, li o livro de Filemon, rápido demais. Fiquei super feliz porque eu li um livro inteiro da Bíblia. Aí eu fui lá e risquei, olha lá, colori. Aí eu coloquei um ok do lado, coloquei um ok assim, ó, concluído. Eu me senti com uma tarefa, com um objetivo assim, ó. Eu me senti com um objetivo concretizado. Foi muito bom. Isso me deu motivação. Eu olhei aqui no índice e falei assim, nossa, já li um livro. Um capítulo, né? Mas deu certo. Aí o que eu fiz? Eu fui lendo os livros que tinham menos páginas possíveis e fui colorindo. Então o que acontece? Como os livros eles tinham poucos capítulos, eu consegui colorir um monte. Eu consegui colorir um monte de livros aqui do meu índice, done, né? Como se diz, terminado, né? Aqui em inglês, done, né? Ok, concretizado, né? Então eu comecei a observar que começou a faltar poucos livros para terminar de colorir e para terminar de terminar o Novo Testamento. E aí chegou, claro, por exemplo, quer ver o livro que tem mais capítulos aqui do Novo Testamento? Se eu não me engano, que eu nem tô olhando com tanta calma, por exemplo, aqui o Atos dos Apóstolos, Mateus, 28 capítulos. Mas aí, o que acontece? Como já estava tudo colorido, só faltavam alguns livros. Eu falei, puxa vida, só faltam esses para eu terminar o Novo Testamento. Então, eu fui lá e terminei. Uma outra técnica, um outro caminho que eu encontrei que eu gostaria de compartilhar também, depois que eu li os livros que tem menos capítulo, onde eu consegui colorir e me motivar para continuar lendo, depois que eu li os que tinham menos capítulos, eu pensei assim, qual é a história que eu gostaria
de ler. Porque tem muitas histórias na Bíblia que você se identifica ou que você gostaria de saber os detalhes, porque às vezes a gente vê os pregadores pregando, né? E a gente fala, nossa, que história maravilhosa. Por exemplo, o nascimento de Jesus, a crucificação de Jesus. Então, todas essas histórias, elas geram em nós motivação para poder ler. A leitura fica muito fácil. Por exemplo, a história de José. Oh, meu Deus, a história da Arca de Noé, a história de Daniel na Cova dos Leões. Então, a história tem muitas histórias, né? Tem até algumas histórias que a gente ouviu dizer que tinha um certo pregador pregando, só que ele pregou tantas horas que tinha um rapaz que ele se assentou na janela e eu acho que ele cochilou e ele caiu da janela. E era alta a janela. Então aquele discípulo, Jesus, não lembro quem foi o pregador agora, eu só sei que ele desceu e foi lá, orou e tal, o menino ressuscitou, mas eu sempre ouvi essas histórias e aquelas histórias me instigavam, eu falava, nossa, eu quero saber mais detalhes dessas histórias. Então, tem muitas histórias que te motivam de imediato a leitura, né? Então, 2 caminhos eu encontrei para poder conseguir ler a Bíblia inteira. Primeiro, os livros menores, né? Que foi muito bom ver a visualização deles serem finalizados, eu colorindo eles no índice. E depois, as histórias que me atraíam. Muitas histórias, assim como eu comentei com vocês. E provavelmente vocês também têm muitas histórias que vocês gostariam de saber os detalhes por conta própria, né? Não só de ouvir falar. Então, quando eu observei, o meu índice, ele estava quase completamente pronto, né? No Novo. Essa técnica eu usei para o Antigo Testamento também, né? Tá vendo aqui? Que legal, né? Só que aí chegou uma hora que ficou só os livros que eram leituras pesadas para mim, né? Aqueles livros que eu não tinha muita motivação. Então, como eu consegui motivação para lê-los? Quando eu olhei o índice. Quando eu olhei o índice, eu vi que estavam quase completos. Só faltavam poucos livros, né, de leitura pesada. Foi onde eu encontrei uma motivação dentro de mim, pensando assim, puxa, se eu só ler esse livro, eu completo essa parte de colorir. Então eu lia. Aí eu olhava assim e falava, puxa, só faltam 3 livros ali para completar aquela outra coluna. Então eu comecei a ler esses livros que para mim, antigamente eram leituras pesadas, eu comecei a ler. Então esse foi o caminho que eu encontrei, que eu gostaria mais de compartilhar com vocês. Desculpa, foram 3 caminhos que eu encontrei. Lembrei do terceiro. Primeiro, os capítulos curtos, né? Tem poucas páginas. Segundo, as histórias que me motivavam a ler, que eu sempre quis saber os detalhes, principalmente quando a gente ouve as pregações, né? Dos pregadores falando, né? Pregando maravilhosamente. Terceiro, eu coloquei um objetivo. Eu pensei assim, qual o prêmio que eu quero quando eu terminar de ler a Bíblia inteira? Eu sempre quis uma Bíblia de estudo, porque essa minha Bíblia foi minha mãe que me deu, certo? Ela é uma Bíblia, ela não é uma Bíblia de estudo, ela é Bíblia, só Bíblia. Ela não tem rodapé de anotações e não tem, acho que nem tem muitos mapas aqui, né? Então, meu objetivo era, eu coloquei um prêmio para mim. Quando eu terminar de ler a Bíblia inteira, eu vou comprar a minha Bíblia de estudos. E aqui ela está! Essa daqui é a minha Bíblia de estudo. Maravilhosa. Amo ela. Então, isso também foi uma forma de... É ela que eu tô lendo agora pela segunda vez em inglês. Então, isso me motivou também. Eu colocar um prêmio. Olha, eu só vou comprar... E eu queria muito essa Bíblia. Eu tive a chance de comprar ela. Só que eu não podia. Porque eu só podia comprar minha Bíblia de estudo se eu tivesse lido, primeiramente, a Bíblia inteira. Então, isso é uma outra dica, né, que eu quero compartilhar com vocês. Coloque para vocês algo que vocês só vão fazer ou adquirir ou comprar depois que vocês cumprirem o objetivo de ler a Bíblia inteira. Isso me ajudou muito também, porque eu queria muito. Olha a largura dela, eu queria muito essa Bíblia. Então, esses 3 caminhos, né, que eu utilizei me fizeram chegar no meu objetivo. E eu posso dizer, eu li a Bíblia inteira. E agora essa daqui, gente, é a coisa mais linda. Coisa mais linda. Ela tem várias imagens.
outra hora eu mostro ela com mais calma, mas conforme você vai lendo ela tem um monte de notas de rodapé, tá vendo? Ela tem um monte de mapas, de histórias, de fotos, né, ó, todo colorido, ó, tá vendo? Ela é maravilhosa. E por último, que eu acho que é muito importante, não tenha medo de pintar a sua Bíblia, de riscar a sua Bíblia, de fazer anotações na sua Bíblia, quer ver? Ó, por exemplo, aqui, tá vendo? A minha Bíblia inteira, ela é inteirinha, colorida, ela é inteira colorida e cheia de anotações. Eu geralmente coloco, eu gosto muito, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui uma parte para vocês verem, porque eu amo colocar data. Só para você ter uma ideia, eu não sei se vai dar para vocês verem. Quando eu vou ler aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Dia 2 do 7. Bom, aqui tem uma data, 2 do 7 de 2014. Então, o que eu faço? Quando a palavra de Deus... Porque quando você tá lendo a Bíblia, gente, vocês vão ter muitas experiências com Deus. Quantas vezes eu me peguei lendo a Bíblia, chorando. É incrível quando você começar a conhecer mais o seu Deus, a dar mais valor às palavras que Deus já deixou nesse livro para te instruir. Quando você começar a meditar nessa palavra de todo o seu coração, assim como você tem fome por um alimento e sede por uma água, né? Ou vontade de beber, aquela sede, aquela fome de alimento e bebida. Se você tiver a mesma fome que você tem pela palavra de Deus, que é o pão que vai te nutrir espiritualmente, você vai ter experiências maravilhosas. Deus vai falar com você, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar força. É maravilhoso. Então, o que eu faço, né? Eu uso o meu lápis vermelho para pintar quando Deus está falando muito comigo, quando Deus está me revelando alguma coisa, ou quando eu estou sentindo a presença de Deus lendo aquele trecho da Bíblia. Então eu uso o meu giz vermelho para quando eu sou tocada pelo Espírito Santo, quando eu sinto a presença de Deus, ou quando Deus está me revelando alguma coisa, quando eu estou aprendendo algo muito profundo que está me tocando, sabe? Tá tocando lá no fundo. Então é o meu lápis vermelho. Aí, os lápis coloridos, o amarelo, o verde, o azul, é para aqueles versículos que eu achei muito importante, porém, não tiveram aquele toque no fundo do peito, né? Mas são importantes. Então, a minha Bíblia, ela é toda assim. E aí você pode escrever do lado. Aí, o que eu fiz? Essa minha Bíblia de estudo aqui, quer ver? Onde eu já... Peraí. Só vou mostrar um índice pra vocês, que eu vou mostrar o que eu já li da minha Bíblia. Gente, eu tô aprendendo inglês, né? E é maravilhoso. Um jeito maravilhoso de aprender inglês, com certeza, é ler a Bíblia em inglês. Olha isso. Olha isso. Eu já li o Novo Testamento inteiro em inglês. Pra glória de Deus. Porque agora o meu objetivo é ler a Bíblia inteira em inglês. O Antigo Testamento... O Antigo Testamento ainda tem um monte de livros para colorir, tá vendo? O Antigo Testamento eu ainda estou no caminho. Então agora eu estou lendo o livro de Salmos. Salmos é maravilhoso. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Essa segunda leitura, principalmente em inglês, que a gente encontra algum significado diferente para algumas palavras em português, tá sendo uma experiência maravilhosa para mim. Eu recomendo demais vocês a lerem a Bíblia inteira em inglês também. Estou nesse propósito, né, de ler a Bíblia inteira em inglês, e posso dizer para vocês que eu tô tendo uma experiência maravilhosa. E aqueles livros que antigamente eram pesadas a leitura para mim, eu ainda não encontrei. Não encontrei ainda. Todos estão sendo... É como se eu estivesse comendo a comida que eu mais gosto. Sabe quando você tá com muita fome, você come a comida que você mais gosta no dia que você tá com muita fome? Ou você toma aquela bebida que você mais gosta no dia que você tá com muita vontade de tomar aquela bebida? É assim que tá sendo a minha experiência. A gente começa, né? Eu comecei aqui, ó. Ali, né? Ali assim, ó, tentando, pedindo ajuda para Deus, sabedoria. Ah, importantíssimo também. Sempre que vocês vão ler a Bíblia, orem a Deus. Fala, Deus,
Me dá sabedoria para entender. Espírito Santo, revela a tua palavra para mim. Me ensina como eu posso aplicar a tua palavra nos meus dias, na minha rotina diária, no meu estilo de vida. Como eu posso agradar o coração de Deus. Gente, a Bíblia realmente é um manual de vida. Você encontra tudo nela. Quando eu estou triste, eu encontro consolo. Quando eu estou fraca, eu encontro ânimo e coragem. Quando eu estou passando por um momento triste na minha vida, difícil, Deus me ensina o que eu devo fazer, como eu devo fazer, a força, a estrutura que você precisa, a alegria. Não existe nada nessa terra que vai te trazer a completude, como eu posso dizer, o fulfillment, vai te trazer a plena alegria, paz no seu coração. Nada, nenhum bem material, nem família, nem esposo, nem filho, nem pai, nem mãe, nem a maior fortuna da face da terra vai te trazer tanta alegria e completude, como que fala? Fulfillment, em inglês, né? Não, é que eu tô lendo a Bíblia em inglês, né? Então a gente vai esquecer um pouquinho, fala em português. Mas você só vai encontrar verdadeira alegria e felicidade quando você medita na palavra de Deus, cumpre tudo que aqui está escrito e você cumpre o seu chamado. Aí sim você vai se sentir completamente feliz, transbordante de alegria, com paz. Aí sim você vai ter um excelente relacionamento com a sua família, com seus amigos. Aí você vai conseguir conquistar seus objetivos e você vai, na verdade, tudo que a gente faz aqui nessa terra é para adorar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. A gente sabe que a gente está aqui como peregrinos, né? Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. É por isso que a gente não consegue encontrar uma alegria que nos satisfaça, porque aqui não é o nosso lar. E é por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a conhecer mais sobre Deus, sobre o nosso verdadeiro lar. E aí a gente já começa a sentir, né, aquela alegria antecipada, porque um dia todos nós estaremos no céu. E lá sim, não haverá choro, não haverá fome, guerra, morte. Então, quando a gente tem uma experiência com a palavra de Deus, a gente já começa a sentir, né, aquele sentimento do nosso lar, que não é aqui na terra. Porque a gente sabe que a nossa vida aqui é passageira, né? A gente não tem muitos anos de vida, mas a gente vai ter uma vida eterna com Cristo lá no céu. E só a presença dele vai suprir tudo que a gente precisa. Bom, eu espero não ter esquecido nada para compartilhar com vocês. E eu posso dizer que é a palavra de Deus que me deixa firme, forte, feliz. Eu tenho momentos de luta, de tristezas, mas a minha casa espiritual está firmada na rocha que é Cristo. É através da palavra que a gente encontra esse amor e essa estrutura e a gente consegue cumprir o nosso chamado. Só quando a gente cumpre o nosso chamado, a gente encontra um sentido para a vida. Tudo que nós temos é presente de Deus. Nossos filhos, nossa família, nosso esposo, tudo que nós temos são presentes de Deus. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E me perdoe se eu esqueci alguma coisa, mas essa mesma graça que me alcançou e que me mantém de pé, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, é a mesma graça que você pode encontrar através dessa preciosidade que é Deus falando conosco todos os dias. Você encontra tudo o que você precisa aqui dentro, tá bom? Um grande beijo e eu não vou prometer agora, porque eu sempre demoro para gravar, mas eu tenho uma experiência maravilhosa com Deus, que é o meu quadro de oração. Oh, meu Deus, é maravilhoso! Bíblia, oração, meu Deus do céu, é uma experiência incrível. Então depois, quando der, eu vou gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o quadro de oração e a importância dele, tá bom?
Um grande beijo e prepare-se para viver aventuras maravilhosas quando você lê a Bíblia. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus te encher de uma forma que você nunca foi tocado antes. Uma coisa é você estar na igreja ouvindo o pregador falar. Outra coisa é só você estar aqui, ó, você e Deus lendo, e Deus começar a falar com você, você começar a chorar e você começar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus começar a falar com você assim, ó. É maravilhoso. Vai ler a Bíblia, corre lá. Um grande beijo. Fica com Deus. Ah, peraí. Vocês lêem Josué 1. Eu vou deixar um livro pra vocês. É Josué 1, 6, 7, 8 e 9. Acho que é isso aí. Josué. Peraí. Josué, cadê você? É isso aí. Pode ir lá. É o livro de Josué, capítulo 1. Lê o capítulo 1 inteiro. Uma grande bênção. Mas é os versículos dos finais ali. Eu acho que é Josué 1, 8, 9, 10, 6, 7, 8. É os versículos do final, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Lê lá que vocês vão gostar. Quer que eu leia? Deixa eu ler pra vocês. Não, peraí, eu vou ler pra vocês, vai. Aí assim a gente encerra com esse versículo, tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Peraí. Vou pegar ele aqui. Ele tá aqui no finalzinho da Bíblia. Josué. Achei, gente. Achei. Você fica mais ágil, viu, na Bíblia quando a gente começa a ler. Então, só vou encerrar com esse versículo, tá? Aqui, ó, tudo coloridinho. Então, vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 6. Tá vendo? Era 6, 7, 8, 9 e 9. Então, vamos lá. Josué 1, 6. Esforça-te. Ai, essa palavra é maravilhosa. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Medita na palavra de Deus de dia e noite, não temas, porque Deus é contigo. Amém? Esse é o nosso Deus. Beijo. Agora, bye bye.